Olá, o CNJ, a Justiça da Justiça, oferece agora o programa que liga você ao judiciário em todo o país. É o nosso Link CNJ. E nesta semana temos uma entrevista especial com o conselheiro Arnaldo Ocepian. Ele fala da chamada judicialização da saúde. Cabe ao judiciário corrigir as inconsistências e desfazer as injustiças. Isto pode implicar, sem dúvida nenhuma, num gasto orçamentário por parte do Executivo não devido, mas que seja um gasto qualificado, que seja um gasto fundamental. Além da entrevista, o programa vai mostrar: a maioria dos tribunais de justiça cumpre o cronograma do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, o cadastro de presos de todo o país. Vamos conhecer o primeiro polo de conciliação indígena do Brasil, na reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima. Juízes de todo o país discutem a politização do judiciário ou a judicialização da política. E ainda, as notícias da justiça em todas as regiões. Até agora, a grande maioria dos estados cumpriu o cronograma do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Fernanda Mulaert. Guilherme, o prazo inicial para cadastramento de todos os presos no país terminou nesta quinta-feira, dia 31 de maio. Mas mesmo sem todos os dados, o balanço é considerado positivo. Setembro de 2016, 18 presos são mortos durante rebelião no complexo penitenciário de Pedrinhas, no Maranhão. Janeiro de 2017, o Amazonas registra o maior massacre do sistema penitenciário do estado. O motim na penitenciária Anísio Jobim, em Manaus, termina com 56 mortos. Um ano depois, em janeiro de 2018, a cena se repete em Aparecida de Goiânia, Goiás. 9 detentos da colônia agroindustrial do regime semiaberto foram assassinados. Pelo menos 14 ficaram feridos. A crise no sistema carcerário preocupa. Uma parte do problema está na falta de dados completos e de informações confiáveis sobre a população carcerária. Foi por isso que o Conselho Nacional de Justiça atualizou o Banco Nacional de Mandados de Prisão. A nova versão, batizada de Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, ou BNMP 2.0, foi lançada em novembro do ano passado, durante o 11º Encontro Nacional do Poder Judiciário em Brasília. Para a presidente do STF e do CNJ, ministra Carmen Lúcia, a plataforma tem uma proposta mais ampla. Além de monitorar as ordens de prisão expedidas pelo Judiciário, faz um controle de quem chega e de quem é solto. Nós vamos ter o número exato de presos, porque hoje isso é contado basicamente pelo número de quentinhas que passam para os presídios ou de pães e, portanto, isto é, no mínimo, uma tendência, no máximo, uma irresponsabilidade. Dizer que nós temos tantos presos, não se sabe. Quer dizer, e agora nós vamos saber. A implantação do BNMP 2.0 começou por Roraima. Em pouco tempo foi estendida para os demais estados. Profissionais de todos os tribunais brasileiros passaram por cursos e treinamentos. A medida ensinou a operação do sistema e criou a consciência da necessidade de dados mais precisos. Os tribunais foram tocados pela necessidade, pela premissa da ferramenta, da importância, a relevância dessa ferramenta, e ao longo dos meses, a gente sentiu um reforço no trabalho, no apoio dos tribunais e nas tarefas nesse sentido de efetuar o cadastro desses presos. Além de Roraima, outros 17 estados concluíram o cadastramento. Com isso, até agora, o número de presos no país passou dos 431 mil. O levantamento indica que 153 mil são provisórios, 277 mil são condenados, 561 estão internados. 7 unidades da federação estão em fase avançada de implantação do sistema. Apesar do prazo estipulado ter terminado nesta quinta-feira, 31 de maio, Minas Gerais e Rio Grande do Sul ainda não começaram o cadastramento. Mesmo assim, o balanço é considerado positivo. Com o fechamento das informações, vai ser possível saber de fato qual a população carcerária brasileira. Uma espécie de censo atualizado em tempo real. O cadastro mostra a real situação. Quando eu entrei, que me diziam, o Brasil tem aproximadamente entre 650 e 750 mil presos, há de se convir que 100 mil pessoas não é aproximação.
né? Pode ter muitos outros nomes, aproximação não é. Isso é uma cidade de médio porte. Então, agora nós vamos saber exatamente quantos temos, quais são presos condenados, quais são presos provisórios, se esta provisoriedade é por ausência de término do processo, ou se é porque tem a primeira julgamento, por exemplo, em primeira instância, ele continua provisório, porque ainda não terminou, enfim. Vamos ter um quadro da questão carcerária no que se refere ao Poder Judiciário, porque no Brasil a questão carcerária tanto diz respeito ao Poder Judiciário, nós juízes mandamos prender e mandamos soltar. Então eu tenho que saber quem estou mandando e que dia que ele precisa de sair. E teremos também a responsabilidade do Ministério Público, a responsabilidade dos advogados, a responsabilidade principalmente das condições das unidades prisionais, que é do Poder Executivo, a carceragem do Poder Executivo, o número de carcereiros, onde eles estão, as faltas, se foram devidamente cumpridas, enfim, nós vamos ter um quadro. A ferramenta, ela te entrega algumas coisas. Uma é a certeza de saber quem está ou não está no sistema prisional. Isso é uma coisa que a gente sequer tinha, e é o que a gente quer fechar e saber exatamente quantos presos nós temos no país. Isso é uma coisa. Uma outra coisa interessante é eu saber a natureza dessas prisões, né, de onde saíram, quais os motivos, onde as pessoas estão alocadas, e com isso eu consigo extrair conhecimento necessário para algumas políticas, algumas ações que poderão ser e deverão ser adotadas por magistrados ou pelos próprios tribunais. O cadastro traz mais segurança para a sociedade, eficiência e transparência ao Poder Judiciário. E não é apenas uma plataforma para a inserção de dados dos detentos. Em breve, as vítimas vão poder acessar o sistema e monitorar os criminosos para saber exatamente quando eles podem ser soltos. Ali a vítima poderá se autocadastrar e apontar, olha, sou vítima, processo tal, e depois ela faz um autocadastro, a unidade recebe aquela informação e a pessoa se dirige ao local e se cadastra. Com isso ela vai ter acesso, ela vai ser informada via e-mail de toda e qualquer movimentação daquela pessoa, né, que ela está ligada através desse determinado processo. Então isso aí realmente é uma coisa interessante, para ela saber, a pessoa continua presa, não continua, foi solta, ela vai ter realmente um feedback do judiciário. E depois dos tribunais de justiça, o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões será atualizado com informações dos tribunais regionais federais do país. Vamos ver agora uma reportagem sobre o primeiro polo de conciliação indígena do Brasil. Ele fica em Roraima e presta um serviço importante. Lá, os termos de conciliação são traduzidos para as línguas dos povos tradicionais. O polo, localizado na comunidade de Maturuca, terra indígena Raposa Serra do Sol, município de Iramutã, em Roraima. Foi criado em 2015 com a finalidade de evitar que determinados conflitos cheguem à esfera criminal, assim como problemas internos que podem ser resolvidos ainda no âmbito civil, sem a necessidade de chegar à justiça. Foi um reconhecimento do Conselho Nacional de Justiça, né, sobre a solução de conflito interno das comunidades, da forma que a Constituição Federal nos garante e nos reconhece a nossa organização social. O polo possui 15 conciliadores distribuídos em 9 centros administrativos aqui da região das Serras. O conciliador se reúne com lideranças de cada comunidade para buscar solucionar os conflitos internos. Os índios que habitam essa região são de várias etnias como Macuxi, Taurepang, Patamona, Ingaricó e Uapixana. Para valorizar a cultura desses povos, o Poder Judiciário de Roraima regulamentou como devem ser redigidos os termos de conciliação. Isso foi regulamentado por meio da coordenação do Polo Indígena, no qual, por meio de portaria, possibilitou que essa transcrição do termo da composição feita entre os parentes indígenas seja feita tanto em língua portuguesa como também na língua materna das partes. Comunidade São Mateus, 30 de novembro de 2017. Para os indígenas, o termo traduzido preserva a cultura, ideologia, tradições, costumes e principalmente sua língua materna. O nosso trabalho é para valorizar a nossa língua de origem, nossas tradições, nossos costumes, a nossa cultura, para que não se perca esses conhecimentos do nosso povo, dos nossos ancestrais, e facilita, conversando, fazendo os termos em Macuxi, fazendo a transcrição, para valorizar e para também dar esse auxílio, o entendimento para as partes que estão envolvidas.
Juízes, desembargadores e ministros de tribunais superiores de todo o Brasil participaram do 23º Congresso Brasileiro de Magistrados em Maceió. O tema central neste ano foi a politização da justiça ou a judicialização da política. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, falou sobre as políticas de inclusão e o judiciário. Citou importantes decisões da Justiça, que mudaram a vida de brasileiros e brasileiras, principalmente das minorias e grupos vulneráveis. Olhando para o papel do Supremo Tribunal Federal, verificou-se a validação da Lei Maria da Penha, que é uma importante proteção contra a violência doméstica, uma decisão importante que permitiu às mulheres a interrupção da gestação de fetos anencefálicos. Outra decisão, essa da primeira turma, assegurando o direito das mulheres à interrupção da gestação no primeiro trimestre. Barroso citou feitos também para homossexuais. Nós obtivemos, nos últimos tempos, reconhecimento das uniões estáveis homoafetivas. Na sequência, o Conselho Nacional de Justiça regulamentou a possibilidade do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. O Supremo passou a entender que as pessoas transexuais têm o direito de modificar o seu nome e gênero no registro civil e passarem a viver a sua própria identidade. E cotas para negros e pessoas com deficiência nas universidades. Romper com um discurso de um humanismo racial que não era verdadeiro foi, eu penso, a melhor forma de nós empurrarmos a história na direção de construirmos uma sociedade verdadeiramente igualitária. O ministro do STF falou ainda de uma minoria que tem protagonizado os telejornais e a vida dos brasileiros de forma negativa: os corruptos. Pessoas que desviaram milhões, que mantêm as suas contas no exterior e são libertadas a granel. Liberações que expõem e desprestigiam os juízes de primeiro grau, que enfrentam essa cultura de desigualdade que sempre protegeu os mais ricos, essa cultura de compadrio, e as pessoas que ousam corajosamente romper com este círculo vicioso da história brasileira são frequentemente desautorizadas, quando não humilhadas, por decisões judiciais de tribunais mais elevados. No próximo bloco, o conselheiro do CNJ, Arnaldo Sepian, fala da judicialização da saúde. O Link CNJ está de volta e fala agora da chamada judicialização da saúde, Fernanda. Guilherme, eu conversei com o conselheiro do CNJ, Arnaldo Sepian, e nesse mês de maio ele esteve reunido com servidores e juízes para tratar justamente desse assunto. Ele falou também sobre o Enatjus, que é uma plataforma que permite que os juízes tenham conhecimento técnico-científico para julgar algumas ações relacionadas à saúde. A tomada de decisões com base em evidências científicas da literatura médica é cada vez mais frequente no judiciário brasileiro. Uma plataforma criada pelo CNJ permite o acesso a todas as informações. É o Enatjus, que foi amplamente discutido durante 2 dias em São Paulo. Conselheiro Arnaldo Sepian, que balanço o senhor faz desses 2 dias de encontro? Para você ter uma ideia, nós conseguimos reunir lá, nesses 2 dias, além de 3 ministros do Superior Tribunal de Justiça, que tiveram interesse em compreender o que o Conselho Nacional de Justiça está fazendo, nós conseguimos reunir os 27 comitês estaduais, 26 deles, não só com a presença dos médicos que integram os Enatjus ligados aos comitês, mas, sobretudo, com juízes de direito da Justiça dos Estados, juízes de direito da Justiça Federal, que atuam nas unidades da Federação, e nós estamos falando em 27 unidades. Nós tivemos a oportunidade de iniciar a 3ª reunião de trabalho, após o encontro dos magistrados com os senhores ministros, para efetivamente discutir questões práticas da judicialização,
mas tivemos também o início dos trabalhos de aprendizado de como utilizar o sistema Enatijus e o início do curso à distância para os médicos, para os farmacêuticos vinculados aos 27 Natijus espalhados pelo território nacional. Um curso vai fazer com que as pessoas consigam operar o Enatijus de uma forma mais completa, né? De que forma esse curso se dá? Importante que a gente tenha presente que o projeto da saúde ele é inaugurado pela senhora ministra-presidente em 21 de novembro. E é um projeto que tem por trás uma plataforma virtual que fica sediada no CNJ e conta com a colaboração no seu desenvolvimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o presidente desembargador Thompson, instado pelo desembargador Gebran, que é um dos integrantes do Comitê Nacional, se aliou a esta causa para que nós pudéssemos ter um sistema de informática que, baldadas as dificuldades em você construir algo nacional, mas que pudéssemos vencer essas dificuldades e levar o juiz de direito uma ferramenta amigável, para que ela seja abastecida de que forma? Aí sim, pelos Natijus. Quem são os Natijus? Natijus são os corpos técnicos espalhados pelas 27 unidades da federação, que o juiz de direito, diante de uma demanda, ele pode consultar este núcleo técnico por meio de uma solicitação da elaboração de uma nota técnica, para poder avaliar se aquilo que está sendo solicitado pelo demandante tem alguma fundamentação técnica. Que técnica? A medicina baseada em evidência. A medicina baseada em evidência é o pilar do nosso projeto. Por quê? Porque quando a Constituição estabelece a saúde como um direito fundamental, um direito social, ela estabelece também na legislação infraconstitucional que há de ser dado aquilo que há evidência científica que comprove, portanto, que serve para resgatar uma vida ou para melhorar a qualidade de vida. Então, a nota técnica tem esta função: possibilitar que o juiz chegue a ele o conhecimento rápido e de qualidade do que de fato está sendo avançado no campo da medicina. Medicina, tecnologia que avança em velocidade supersônica, e o magistrado é profissional no direito, ele não é profissional nas questões médicas. Então é um projeto que ele está sempre em evolução. Por quê? Porque primeiro eu preciso ter um corpo médico capacitado, e este curso à distância capacita o médico como ele elaborar uma nota técnica para que ela possa ter uma formatação nacional, até porque a ideia é que quanto mais notas técnicas forem abastecendo o banco de dados, em determinadas demandas o juiz não precise mais solicitar a elaboração, porque com uma simples consulta ao banco de dados nacional, ele localizará aquele estudo que foi feito numa determinada região do país e que ele pode rapidamente consultar e ter acesso. O aprimoramento deve ser constante, mas quais são as mudanças viáveis para esse sistema? A mudança é qualificar a judicialização. É evidente que a judicialização da saúde é algo que sempre existirá, por uma razão muito simples, porque são duas judicializações. A judicialização daquilo que o SUS deve entregar, e muitas vezes ele não entrega por falhas da administração pública, então o Poder Judiciário acaba sendo chamado, e a judicialização daquilo que não está incorporado no sistema público de saúde. Esta judicialização há de ser qualificada, ou seja, se o judiciário se sobrepõe ao executivo e determina que determinado fármaco, determinado procedimento, determinada tecnologia seja entregue, o ideal é que ele o faça baseado em dados científicos, não única e exclusivamente numa ditadura da inicial, onde o médico alega e o juiz não tem o seu contraponto para avaliar se de fato o que está sendo dito é verdadeiro ou não. Além das notas técnicas, as grandes questões que hora e meia se repetem nos tribunais são enfrentadas por meio de pareceres técnicos científicos que são elaborados pela comunidade de excelência na área da medicina no Brasil e até com literatura estrangeira. Nós já temos hoje 30 pareceres técnicos científicos depositados no banco de dados e mais 16 que são elaborados. E o projeto contempla que um coordenador de um comitê de uma determinada unidade da federação, claro que um magistrado, se identificar que há necessidade de um estudo mais aprimorado sobre um novo fármaco que acaba de surgir, ele tem a possibilidade de fazer a solicitação e o projeto paga.
E um aspecto esclarecedor, o projeto paga. Quem paga? Quem paga é o governo federal. O governo federal paga por meio de um programa que se chama PROAD. O que significa esse programa? O Ministério da Saúde escolhe um parceiro, e há de ser um hospital de excelência, no nosso caso é o Hospital Sírio-Libanês, e o hospital, ao invés de arrecadar os tributos, ele usa este dinheiro para fim de financiar o projeto com a auditoria do Tribunal de Contas da União. A rigor, quem estabelece o fluxo de gasto é o Ministério da Saúde, frente àquilo que se revela adequado para o Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, o comitê apresenta o que deseja, o Hospital Sírio-Libanês realiza e o Ministério da Saúde valida aquela ação para que o projeto possa se desenvolver. Iniciativas como essa ajudam a diminuir a chamada judicialização da saúde? Eu acho que ela, se não diminuir a judicialização, pelo menos ela qualificará, ela possibilitará que o uso do judiciário na área da saúde, de forma exacerbada, de forma até predatória, de forma criminosa mesmo, sofra uma diminuição. Por quê? Porque o magistrado estará cada vez mais confortável em enfrentar essas questões com precisão, rechaçando aquelas demandas que não têm nenhuma chance de viabilidade. Por quê? Porque qual é o objetivo? Não é a vida do contribuinte, não é a vida do cidadão brasileiro? Então, aquilo que for entregue deve ser entregue sob essa perspectiva. E qual é o contributo disso? É o melhor trato do orçamento. Porque é mais do que sabido e consabido que quando o judiciário atua nesta área, obrigando o executivo a adotar uma providência, é evidente que o orçamento sofre um constrangimento. E é natural que sofra, porque cabe ao judiciário corrigir as inconsistências e desfazer as injustiças. Isto pode implicar, sem dúvida nenhuma, num gasto orçamentário por parte do executivo não devido, mas que seja um gasto qualificado, que seja um gasto fundamentado. É hora do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: o que são cartórios extrajudiciais? Alternativa A: os cartórios extrajudiciais são aqueles que se localizam fora dos tribunais, mas prestam serviços e apoiam o trabalho dos juízes. B: são instituições do Estado responsáveis por distribuir e guardar processos em tramitação na Justiça. C: cartórios extrajudiciais são instituições privadas dirigidas por particulares, um tabelião ou oficial de registro, que recebem delegação do poder público para registrar atos extrajudiciais e fornecer certidões. A resposta certa você vai ver a seguir. E você vai ver também as notícias do CNJ e de tribunais pelos estados. Já, já. O Link CNJ está de volta com a resposta do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: o que são cartórios extrajudiciais? A resposta certa é a da letra C. Os cartórios extrajudiciais são instituições privadas dirigidas por particulares, um tabelião ou oficial de registro, que recebem delegação do poder público para registrar atos extrajudiciais e fornecer certidões. Podem ser, por exemplo, de registro civil, de registro de imóveis, de notas ou de protesto de títulos. Agora vamos ver notícias do CNJ. Autoridades locais com foro privilegiado podem ser investigadas pelo Ministério Público sem autorização judicial. O entendimento do conselheiro André Godinho gerou um ato terminativo do CNJ. Isso anula um trecho do regimento interno do Tribunal de Justiça do Pará, que, mesmo sem força de lei, exige a autorização de desembargadores para a investigação de agentes públicos com prerrogativa de foro. Essa medida inclui juízes, prefeitos e deputados. O entendimento do CNJ segue decisões do Supremo no mesmo sentido. Portanto, o Tribunal de Justiça não pode criar obstáculos à fase preliminar de investigações por falta de amparo legal. Os tribunais de justiça têm autonomia para aplicar ou não o sistema de cotas nos concursos para cartórios.
A decisão do plenário do CNJ foi tomada com base no questionamento de um edital de Tocantins. Para o relator do caso, o conselheiro André Godinho, o Conselho Nacional deve seguir uma nova linha do Supremo. O voto dele foi aprovado por unanimidade. Pelo edital, 20% das vagas devem ser destinadas aos candidatos que se declararam negros ou pardos durante a inscrição. O concurso foi feito há 3 anos e inclui a reserva de vagas para negros. O nosso quadro O que a Justiça para você está de volta. Veja o que pensa o cidadão. Qualquer coisa que eu faça, né, de certo ou errado, eu receber a paga ou a punição por aquilo que eu fiz. E se alguma pessoa fez isso em meu favor, contra mim, se for contra mim, que essa pessoa pague por isso. Não como sendo uma justiça minha, né? Mas que quem é de direito, no caso, os poderes jurídicos fazerem isso. Acho que a justiça serve para todos os fins, porque sem a justiça, como que se vai viver em país nenhum do mundo, se é que não tem justiça? Esta edição do Link CNJ termina aqui. Na semana que vem, voltaremos com outra edição inédita na quinta-feira, às 9h30 da noite. E o programa tem reprises, na sexta-feira, às 5h30 da manhã, no sábado, ao 12h30 e na terça-feira, às 7h30 da manhã. Muito obrigado pela audiência e até o próximo. CNJ, a Justiça da Justiça.